Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Eleneide Gugel e hoje nós teremos mais uma videoaula. Na aulinha de hoje falaremos sobre a fisiologia das plantas. Então, as plantas, elas são seres autotróficos. Não só as plantas, mas também as algas e bactérias. E são seres, capazes de realizar fotossíntese, que é a conversão da energia inorgânica presente na molécula de água e de gás carbônico em energia orgânica na produção de açúcares, tá certo? E também liberando oxigênio, tá certo? E isso é possível graças à presença da clorofila, que são, é, que são proteínas capazes, né? Na verdade, é um complexo proteico capaz de captar energia luminosa, principalmente na luz visível correspondente à faixa do azul e do vermelho. E, e essa luz, ela no comprimento de onda verde não é absorvida e por isso que as plantas geralmente possuem a coloração verde, certo? Então, as plantas são as responsáveis por inserir, né, a, a energia luminosa nas cadeias alimentares, digamos assim, na converter essa energia luminosa em produção de açúcares que vai ser utilizada para a própria alimentação delas e também para a alimentação dos animais. Então, todos os seres vivos, direta ou indiretamente, dependem das plantas para a sobrevivência. E aí, a fotossíntese, né, ela é influenciada, né, por principalmente três fatores: a concentração de gás carbônico, a temperatura e a intensidade da luz, certo? A concentração de gás carbônico na atmosfera é de cerca de 0,03 a 0,04%. Só que a planta, essa concentração é baixa. A planta, se tivesse mais gás carbônico, seria melhor, tá certo? Ela consegue, por exemplo, realizar fotossíntese com um aumento de 10% dessa concentração, ou seja, de 0,04 para 0,4% de gás carbônico, tá certo? E, devido a essa baixa concentração na atmosfera de gás carbônico, o gás carbônico é o principal fator limitante para que a fotossíntese ocorra. Outra coisa que interfere é a temperatura, tá certo? Até 35 graus a fotossíntese acontece normalmente, mas acima dessa temperatura, ou muito abaixo, em temperaturas próximas a zero, acontece, no caso, a desnaturação das proteínas, com temperaturas superiores a 35 graus, e a própria clorofila, né, é uma proteína. Então, a perda, né, da forma dessas proteínas também vai culminar na perda da função dessas proteínas. Outra coisa que interfere é a intensidade da luz, tá certo? Essa intensidade de luz ela vai ser útil até certo ponto, mas principalmente quando ela chega ao ponto de saturação luminosa, que é a quantidade de energia, digamos assim, máxima, que é utilizada para a realização da fotossíntese. E cada comprimento de onda, a luz, né, é uma a energia luminosa ela é uma degradação de vários comprimentos de ondas eletromagnéticas e cada onda eletromagnética está dentro de uma faixa da luz visível, ela vai ter um comprimento de onda diferente e vai ser utilizado de forma diferente para as plantas. E aqui nós temos, por exemplo, o comprimento de onda que é os dois comprimentos de onda mais absorvidos, que seria o azul e o vermelho, tá certo? A planta absorve majoritariamente o vermelho. Aqui a taxa, como a temperatura influenciaria, né, na fotossíntese. Aqui a gente vê, ó, que até 35 graus tá bem, mas a partir daí começa a desnaturar proteína, então começa a decair a fotossíntese. E aqui nós temos, por exemplo, concentração de CO2 já vai aumentar, vai se aumentasse, né, a fotossíntese também aumentaria, mas chega um ponto de que
Pode ter o CO2 que for, que ela não vai mais conseguir aumentar a produção. Tem um limite, né? E aí, é, as plantas realizam a fotossíntese, beleza, pegam a luz do sol, gás carbônico e água e convertem em açúcares. Mas as plantas também utilizam, né, esses açúcares e esse oxigênio liberado por elas para respirar, tá certo? Então, durante a respiração celular, vai haver a quebra da molécula de açúcar e o oxigênio, que é o receptor final de elétrons, vão ser utilizados para que haja energia nas células, tá certo? Que é a respiração celular. Então, a planta tanto realiza fotossíntese como respira. Por isso é que aquela ideia, né, de que a Amazônia era o pulmão do mundo, ela caiu. Desde 2006, mais ou menos, ela foi derrubada. Por quê? Porque a planta libera, a Amazônia libera gás carbônico, mas libera oxigênio, mas também consome durante a respiração. Na verdade, em proporção, as algas marinhas, elas fornecem, teoricamente, o oxigênio que nós respiramos mesmo, não estando em regiões litorâneas, porque a quantidade de indivíduos é muito maior, então a liberação de oxigênio é muito maior, em detrimento ao consumo, certo? E aí, nós temos fotossintetiza, mas também respira. Então, as plantas, ó, aqui nós temos um gráfico mostrando a respiração, essa porção de vermelho, e a fotossíntese, tá certo? Então, existe um ponto em que a, a quantidade de fotossíntese ela vai suprir a quantidade de energia requerida na respiração, que é chamado de ponto de compensação fódico, tá certo? Que aí, tanto a taxa respiratória quanto a taxa fotossintética, elas se igualam, tá certo? Que é o ponto de compensação fótica. E a partir daí, a fotossíntese que a planta fizer a partir daí, o aumento que ela fizer a partir daí, é que ela vai conseguir utilizar, por exemplo, para crescer, tá certo? Quando a quantidade de fotossíntese é igual à quantidade de respiração, digamos assim, o valor energético obtido pela fotossíntese é utilizado na respiração, a planta ela não consegue crescer, tá certo? Ela consegue manter o seu metabolismo. Quando a, a produção de fotossíntese ela ultrapassa o consumo necessário para a respiração, aí é que a planta vai conseguir crescer, vai conseguir emitir flores e etc. E aí, nós temos dois grupos de plantas com relação à, à, à exposição, né, à luz solar, digamos assim. Na verdade, é, as plantas, para crescerem, elas precisam passar no mínimo 2 dias, 2 horas por dia, iluminadas. E nós temos plantas que conseguem passar mais tempo que isso, que são as plantas heliófitas, que são as plantas que gostam de sol. E temos aquelas plantas que não gostam muito de sol, que o sol danifica, que o sol as danifica, que são as plantas umbrófilas. Por exemplo, a samambaia é uma umbrófila. E aí, as plantas também precisam ser nutridas de forma inorgânica, tá certo? Elas precisam de nutrientes que vão estar presentes no solo, no substrato, certo? E esses nutrientes, eles são divididos em dois grupos, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macro e os micronutrientes são classificados com relação à quantidade necessária daquele nutriente para a planta. Quando a planta requer um nutriente em altas concentrações, a gente chama de macronutriente. Quando requer em baixas concentrações, são chamados de micronutrientes. E se faltar um desses nutrientes, macro ou micronutrientes, a planta começa a apresentar sintomas de deficiência, certo? E aí o CO2 e a água, né, vão fornecer às plantas os elementos básicos para a produção das moléculas orgânicas, mas que além da água e do gás carbônico, ela vai precisar desses nutrientes para o seu funcionamento correto. Entre os macronutrientes, nós temos o nitrogênio, o fósforo, o potássio, cálcio, enxofre e magnésio, tá certo? Cada um deles vai desempenhar uma função
no organismo, no organismo vegetal. E sua ausência, ou excesso ou déficit, vai culminar na apresentação de algum sintoma, tá certo? Então, o nitrogênio, ele vai é um componente essencial de todas as proteínas e promove a formação da clorofila. Então, se eu não tenho nitrogênio, as folhas ficam amareladas, o crescimento fica lento e as folhas vão ficar menores. O fósforo é essencial no ciclo da energia da célula, formação de raízes e sementes, auxiliando na floração e na maturação dos frutos. Sem o fósforo ou em quantidade insuficiente, as folhas verdes ficam com manchas pardas, gemas laterais ficam dormentes e acontece um atraso no crescimento, no florescimento. E assim por diante, tá certo? Depois vocês leem essa tabelinha com calma, só para nível de informação. E nós temos também os micronutrientes, que são exigidos em pequenas quantidades. Por exemplo, ferro, zinco, molibdênio, que ajudam na germinação. Ferro, zinco, molibdênio, cobre e boro, que ajudam no crescimento vegetativo da planta, tá certo? Ferro e boro na reprodução e florescimento. Cobre, molibdênio e boro na senescência, né, na maturidade das plantas, e assim por diante. Para que a água, né, geralmente, é, junto com quando a planta absorve água, não vai só a água, a água e os sais minerais que estão dissolvidos lá na água que está presente no solo, elas têm que penetrar, têm que entrar é, pelas raízes das plantas, tá certo? E aí elas podem seguir essa água junto com os sais minerais duas rotas. Rotas que a gente chama de a rota apoplástica, ou o transporte apoplástico, ou a rota simplástica, ou o transporte simplástico. No apoplástico, no apoplástico, as células elas vão se deslocar os espaços existentes entre uma célula e outra, tá certo? Só que ela vai barrar essa água e esses sais minerais, vão ser barradas aqui nessas estrias de Caspari, tá certo? Que são impermeáveis. E aí esse transporte apoplástico ele vai ter que seguir a rota simplástica, que é o deslocamento, né, através das células epidérmicas e cortiçais. As células epidérmicas, então, a via simplástica, ela entra dentro da célula, tá certo? E consegue chegar aqui ao cilindro central, que é a partir dele que a solução aquosa ela vai penetrar no xilema, tá certo? E vai constituir o que a gente chama de seiva mineral, que é a água e os nutrientes da planta. Na rota, já falei da rota simplástica, né? Ela atravessa as membranas, né? E conseguem chegar ao citoplasma das células, tá certo? E vão passando de uma célula para outra através dessas comunicações que a gente tem de uma célula com a outra, que são os plasmodesmos, tá certo? E também chegam até o xilema. Mas vocês já pararam para pensar como é que a água sobe da raiz até a folha? Difícil, né? A bomba. Isso aí seria fácil, por exemplo, subir da torneira até a caixa. Da água seria fácil porque a gente utiliza a bomba, né? Como para ser a força propulsora. Mas, na verdade, as folhas também as plantas, na verdade, também são capazes de criar essa bomba, digamos assim, criar essa força propulsora. Apesar de ser o transporte, né, de levar água e sais minerais até as folhas, ser um transporte contra a força da gravidade, essa água ela vai ser absorvida porque nas folhas existe uma pressão negativa, ou seja, acontece o tempo todo a perda d'água durante a evapotranspiração, que é a transpiração foliar, e isso faz com que, por exemplo, é, essa pressão negativa faz com que, por exemplo, essa água aqui seja puxada, seja sugada pela raiz.
e através da tensão, né, que é a capacidade da tensão e da coesão, que na verdade são propriedades onde a água ela pode se aderir a ela mesma, a outras moléculas de água, e também pode se aderir a outros tipos de moléculas, como por exemplo o vaso chilemático. Então, as moléculas grudadinhas de água, elas vão se ligar ao xilema é, e vão ser sugadas ao mesmo tempo para a folha, tá certo? É como se fosse um canudo. O princípio do canudo, ó, vai subir da raiz até a parte aérea, graças a essa perda de água que acontece o tempo todo aqui na transpiração. Então, a água entra nas raízes e coesa, se ligando a elas mesmas e a paredes de vasoxilema, elas conseguem ser sugadas pela pressão negativa que vai acontecer aqui na raiz até a parte aérea. E essa transpiração ela vai acontecer porque nas folhas nós temos os estômatos, que são células especializadas na perda de água e de oxigênio, digamos assim, e na absorção de gás carbônico. Toda vez que a planta absorve o gás carbônico, ela perde água. Então, por isso que a pressão negativa das folhas sempre ocorre o tempo todo, tá certo? E aí nós temos uma aberturazinha, que é por onde vai haver essa perda de água e entrada de gás carbônico, que é o ostíolo. E essas plantas, esse instrumento ele vai abrir ou fechar mediante a turgidez, a quantidade de água que vai estar presente aqui nas células guardas, tá certo? Se não tiver túrgida, cheia de água, esse ostíolo se fecha. A planta não vai perder água, não vai conseguir levar água da raiz até a parte aérea porque não vai ter água no solo. E ela não vai conseguir também realizar fotossíntese porque não vai entrar CO2, tá certo? E aí, como é que acontece a condução da seiva orgânica, também chamada de seiva elaborada, tá certo? A seiva elaborada ela vai acontecer por quê? Porque as fontes, que são as células da folha, elas vão drenar, vão direcionar sacarose para as células das raízes. Quando aumenta a concentração de sacarose nas células da raiz, a raiz ela fica com como se fosse com um meio hipertônico, ou seja, rico em soluto, tá certo? Se é rico em soluto, ele é pobre em água. E a água que está no solo, ela consegue entrar para dentro da raiz, porque é o transporte de osmose de água, que é a osmose, não vai da região de alta concentração, que é o solo, para uma região de baixa concentração, que seriam as células da raiz. Então, consegue se sugar a água aqui, tá certo? E isso é importante para o transporte, né, da seiva inorgânica, que é feito pelo xilema, de água e sais minerais. Então, é, as fontes, né, que é onde acontece a realização da fotossíntese, que geralmente é nas folhas, mas também pode ser em caules fotossintetizantes, né, como no caso de cactáceas, direcionam, né, a sacarose para bombeia a sacarose para outras regiões, né, e esse esse esses solutos, né, esses açúcares, eles são também transportados com a ajuda da água até as células das raízes, né, das células dos frutos, onde ela esteja sendo requerida, tá certo? E junto com a água que vai ser, né, vai ser direcionada para cá, para manter, digamos assim, a turgidez da célula de forma correta, vai também se passar, né, os açúcares, a seiva orgânica para diferentes órgãos da planta. E o que seria essa turgidez? Qual a importância da osmose para as plantas? Então, a osmose nada mais é que o transporte de água, que vai ser feito através de um gradiente de concentração de onde tem mais para onde tem menos. Então, para vocês entenderem, aqui eu tenho um meio isotônico. O que é isso? O meio isotônico tem a mesma concentração de água e de sais que a célula.
Aqui eu tenho um meio hipotônico, ou seja, tem mais água, uma concentração de água maior que na célula. Ou seja, tem uma concentração de sais baixa, tá certo? E tem um meio sais solúveis em geral. E tem um meio hipertônico, que seria um meio onde a concentração de sais é muito alta, tá certo? Se é alta concentração de sal, de solutos, é baixa concentração de água, que é o solvente. Então, se eu colocasse uma célula vegetal nesse meio isotônico aqui, não ia acontecer nada, nem ia entrar, nem ia sair água, porque as duas esse meio está com a mesma concentração de solutos e solvente do que a célula. Já se eu colocasse essa célula no meio hipotônico, ou seja, que tem a concentração de sais muito baixa, o que que vai acontecer? A água que está aqui, nesse meio, ela tende a ir de onde ela está em maior concentração em comparado com a célula, então a água vai desse meio para dentro da célula. E a célula fica túrgida, túrgida, bem fofinha, bem rechonchudinha. E é essa pressão, né, que a água vai é, dar, né, nas paredes das células vegetais, que faz com que haja o crescimento da planta, digamos assim. Já quando eu coloco a célula vegetal no meio hipertônico, a concentração aqui de sais é muito alta, esse meio, e de solvente é muito baixa. Então, na célula tem uma concentração maior de água do que nesse meio. Então, a célula ela vai perder água para o meio, certo? E a célula vegetal ela vai ficar murcha. Por isso que quando eu tenho, por exemplo, um solo salino, a planta ela tende a perder água para o meio e fica murcha, tá certo? Quando a célula está murcha, assim a gente diz que ela está em plasmólise. E aí, nós vamos estudar também a influência, né, dos hormônios vegetais no desenvolvimento das plantas. Então, os hormônios, eles estão em são utilizados, né, para várias etapas de desenvolvimento da planta, né, tanto para o crescimento como para a floração, como para a planta reagir a estímulos, sejam eles estímulos, por exemplo, estímulo do sol. E os hormônios vegetais, que também são chamados de fito-hormônicos, eles são requeridos em baixas quantidades pela planta. E são divididos em 5 principais grupos: as auxinas, as citocininas, o etileno, as giberelinas e o ácido abscísico. Cada um deles vai ter funções e são produzidos, né, em locais específicos da planta. Vamos começar a falar um pouco sobre as auxinas, também chamados de AIA, ou ácidos indole e lalacético, que estão principalmente em ápices de caules e de folhas jovens, além também de estarem presentes em sementes e frutos. Esse hormônio ele é responsável pelo alongamento das células, ou seja, o crescimento das células vegetais, crescimento em tamanho. Eles também, existe, dependendo da porção da planta, há uma sensibilidade maior ou menor a este hormônio. Por exemplo, a concentração de hormônio na parte aérea, nas folhas, caule, tem que ser mais alta para que essa planta consiga se alongar, consiga crescer, do que na raiz. Na raiz, por exemplo, se tiver a concentração alta, ela já vai causar, por exemplo, uma sensibilidade, é, já vai causar algum efeito desvantajoso para as raízes. E nas raízes, a quantidade de auxina que é necessária para que a planta se alongue, vai ser bem menor. Mas em ambas, tanto na parte como nas raízes, as plantas, esse hormônio ele vai ajudar no alongamento das células, certo? Esse hormônio também é responsável pelo chamado fototropismo positivo, que é o crescimento da planta em direção ao sol. Também é responsável pelo movimento de graveotropismo, que é o crescimento, graveotropismo positivo, que é o crescimento da planta do caule contra a força da gravidade, e o graveotropismo
negativo das raízes, as raízes crescem, né, sempre em direção ao centro da terra. Então, se eu colocar uma planta para crescer no vaso normal, o caule vai crescer contra a gravidade e a raiz a favor da gravidade. Se eu colocar deitado, vai acontecer a mesma coisa, a favor da gravidade e contra a gravidade. E ela também é utilizada na produção de frutos sem sementes, que são frutos partenocarpos, que a gente diz assim, que são aqueles bem docinhos, melancia, uva e etc. E também são é, a- é, utilizadas para o que a gente chama de dominância apical. Por exemplo, eu tenho lá o olho da planta, que vai fazer com que a planta cresça em altura. Se eu quero controlar para que essa planta ela não cresça mais tanto em altura, eu corto o ápice e vou emitir, né, as gêmeas laterais aqui que estavam dormentes, elas vão começar a crescer. Então, eu tenho como direcionar se o crescimento da planta vai ser na vertical ou se vai ser na horizontal. E aí, outra classe de hormônios são as giberelinas, conhecido como GA3. Elas são produzidas no meristema apical, né, no olho da planta, digamos assim, nas sementes e também nos frutos em desenvolvimento. Esse hormônio, ele, quando foi descoberto, pensava-se que ia acabar com a fome no mundo, porque ele promove, né, um crescimento de caule e de folhas, uma divisão, um alongamento celular muito visível, tá certo? E a ausência desse hormônio pode provocar o nanismo em plantas. Ele também está muito relacionado à germinação de semente. Ele vai liberar enzimas que vão degradar, né, o endosperma, que vai servir de reserva para a energia inicial, digamos assim, para o desenvolvimento do, do, em- do embrião, né, da planta em miniatura. Também é utilizado para a produção de frutos sem sementes e promove, em algumas espécies, ela pode ser utilizada para antecipar, digamos assim, a floração, tá certo? Então, GA3, uma planta controle com GA3, ela cresce mais, o giberelina cresce mais e também consegue, né, é, favorecer a germinação. As citocininas, que são hormônios vegetais, também estão presentes em germinação de sementes, frutos nas folhas e também nas pontinhas das raízes. Elas também estão envolvidas na dominância apical, que é quando você quebra a, o, a parte da planta, do ápice da planta para induzir, né, o crescimento lateral dessa planta. E ela retarda o envelhecimento da planta. Ela é responsável pela planta se manter jovem, tá certo? O tempo todo. Então, aqui é uma planta que foi utilizada, né, a citocinina, e ela fica com um aspecto bem mais jovem comparada a uma planta controle, onde não foi utilizada a citocinina. E nós temos o ácido abscísico, que também é chamado de ABA, que é o hormônio do estresse, tá certo? Ele vai induzir, por exemplo, o fechamento dos estômatos. Está faltando água. O estilo ele vai ficar fechado e a planta não vai perder água, porque quando o estômago está aberto, entra CO2, ela faz fotossíntese, mas ela também perde água. E, por exemplo, tem muito sal no solo, e a planta vai perder água, então também fecha do mesmo jeito. Tem muito vento, vai fechar também. Tudo isso são fatores estressantes para a planta. E ela está envolvida na dormência das sementes. Por exemplo, as sementes. Por que as sementes não germinam lá na planta, não? Principalmente, a gente consegue ver sementes germinando na espiga, né? Ainda lá ligada à planta mãe, em milhos. Tá certo? O milho, algumas espigas podem ter, por exemplo, uma quantidade de água baixa e as sementes germinaram de forma precipitada, tá certo? Que vai causar danos pós-colheita, porque ninguém vai querer comprar uma espiga de milho já tendo, estando germinada, né? Espiga com plantas germinadas. E também, por exemplo, às vezes não.
não há maturação suficiente da semente, tá certo? Então, o ABA, é, ele ajuda, né, para que a semente ela seja só germine no momento certo, em que as condições estejam favoráveis. E também ainda tem outro detalhe também. Algumas sementes elas precisam, né, ser lavadas antes de serem plantadas. E essa lavagem, né, pode ser de forma artificial ou pode ser, por exemplo, na época das chuvas. Só consegue chover, algumas só conseguem germinar após várias serem expostas a várias chuvas, certo? Justamente a água ela vai lavar, vai diluir essa concentração de ácido abscísico dentro dessa flor. E ele também está relacionado também à abscisão, né, à perda de folhas em estações do ano específicas. O etileno, que é o único hormônio que é gasoso, tá certo? Ele está muito relacionado ao amadurecimento de frutas e também à abscisão foliar, que é a queda da folha. Ele vai estimular uma zona de uma camada, né, de abscisão, que vai é, desligar, né, a folha da planta mãe. Além disso, nos frutos, por exemplo, ele vai ser responsável de diminuir a acidez, o amido vai estimular a degradação do amido em açúcares solúveis, como frutose, por exemplo. É, vai degradar a clorofila, por isso que os frutos eles ficam com colorações, deixam de ficar verde, ficam com colorações específicas, no caso aqui da maçã, não vai estimular a produção de antocianinas ou, ou desmascarar as clorofilias existentes para que antocianinas apareçam. Vai aumentar as pectinas solúveis, né, que vai dar uma maior maciez ao fruto. E vai quebrar, né, essas moléculas grandes de moléculas pequenas e vai ser volatilizado, né, o aroma característico de cada fruto. E aí nós temos também os fitocromos, que são proteínas que vão permitir as células vegetais elas responderem a diferentes estudos, estímulos luminosos. Julinha. E aí, né, os fitocromos, eles estão relacionados a vários processos, principalmente a germinação, a floração, a abertura estomática. E aí nós temos dois tipos de fitocromo, o fitocromo vermelho e o fitocromo vermelho longo. Lembrando que o fitocromo vermelho, ele pode ser convertido em fitocromo vermelho longo, tá certo? E o fitocromo vermelho longo, ele pode ser convertido em fitocromo vermelho, quando ele é exposto a várias horas de luminosidade ou quando passa muito ao comprimento de onda diferente, e também quando ele passa muito tempo no escuro. E a luz ela vai sofrer várias forte influência na germinação, certo? É, e as sementes pequenas, elas precisam muito da luz para germinar. Então, elas se forem enterradas em profundidade muito alta, elas não conseguem germinar, tá certo? Por quê? Porque elas têm uma quantidade de reserva muito baixa e precisam já iniciar a fotossíntese. Isso acontece, né, através da exposição delas ao sol. E aí nós temos também o que a gente chama de fotoblastismo, que é quando a planta ela precisa da luz para germinar, certo? E esse processo de germinação ela vai ser induzido pelo fitocromo vermelho longo, tá certo? Pelo fitocromo vermelho, desculpa. E temos plantas que são, ou seja, precisam sem sol não germinam. E temos plantas que são apresentam fotoblastismo negativo, que são aquelas que conseguem germinar mesmo quando são enterradas a profundidades, a grandes profundidades do solo, certo? E essas plantas, elas apresentam o gancho apical, né, que é uma região do epicótilo e hipocótilo alongado, tá certo? E faz com que elas cheguem rápido, né, à superfície, certo? E comecem já a fotossintetizar, né, para conseguir, né, a autonomia, a, o autotrofismo, né, que é comum nas plantas.
E aí, quando eu tenho luz, é, cre... coloco uma planta para crescer na ausência de luz, acontece o que a gente chama de estiolamento, é onde essa planta ela vai manter o gancho apical de germinação e vai alongar o caule, tá certo? Vai alongar o caule. Essa planta também vai ficar amarelada, por quê? Porque a luz que estimula a produção de clorofila, tá certo? E aqui seria uma planta colocada para crescer no escuro, uma planta normal. É, e isso acontece, né, devido também à ausência do fitocromo vermelho, tá certo? E essa planta fica com esse aspecto esbranquiçado, bem maior do que a outra, bem mais frágil também, tá certo? E aqui, por exemplo, aqui seria a região de nó, e aqui primeiro nó e segundo nó. Como seria primeiro nó e segundo nó da planta crescida no escuro, tá certo? Então, a região de entrenó é bem mais maior e ela não consegue emitir as folhas, as folhas da planta, fica apenas com aquele gancho apical, com aquelas primeiras folhas lá, que são as folhas cotiledonares que já estão presentes lá na semente. A floração ela também vai sofrer uma alta influência da luz. Nós temos plantas, a floração ela vai acontecer em épocas específicas de acordo com a espécie, tá certo? E ela é regulada pelo fotoperiodismo, que é a relação entre o período iluminado e o período de escuridão durante 24 horas, tá certo? Nós temos três tipos de plantas com relação a isso. Plantas de dia curto, onde a quantidade de período iluminado ela é menor do que o fotoperíodo crítico. O fotoperíodo crítico seria essa linha tracejada aqui. Então, a quantidade de luz é menor que o fotoperíodo crítico, que seria aqui, certo? Essa faixa aqui. Sondas de dia longo, que são plantas onde o período de iluminação é maior do que o fotoperíodo crítico, seria maior, certo? E plantas neutras, que não dependem do fotoperiodismo, ou seja, da duração, do tempo de duração entre a luz e a escuridão para crescer, para florescer, na verdade. Elas florescem mediante a outros estímulos, como, por exemplo, chuva, calor, gelo e etc. E aí, ó, quando a planta de dia curto ela está submetida a um fotoperíodo, uma quantidade de luz maior do que o fotoperíodo crítico, tá certo? Ela simplesmente não floresce. Tem muita luz, o dia está muito longo, então ela não floresce. Da mesma forma, eu coloco uma planta de dia longo exposta a dias, a noites mais longas do que o dia, ela também não floresce. E aí, é, podemos fazer, né, esse controle do fotoperiodismo através dos fitocromos, tá certo? Por exemplo, em plantas de dia curto, o fitocromo vermelho, ele vai atuar como inibidor da floração. E essas plantas elas só vão florescer em noites longas. Ou onde, né, o fitocromo vermelho, ele vai se converter fitocromo vermelho longo, ele vai se converter em fitocromo vermelho e deixa de inibir a floração, certo? Já as plantas de dia longo, o fitocromo vermelho longo, ele vai atuar como inibidor de floração. Ou seja, a planta só vai florescer se os períodos de escuridão forem curtos, tá certo? E aí, quando os períodos de escuridão são curtos, o fitocromo vermelho longo ele não vai se converter em fitocromo vermelho, certo? Então, olha, nós temos, por exemplo, as de dia longo. O dia foi muito. Planta de dia curto. O dia foi muito longo, ó, não floresce.
o dia foi curto, floresce, tá certo? E se eu colocar alguma coisa interrompendo esse dia curto, der um estímulo luminoso aqui, ela vai entender que esse tempo todo houve luz, então ela não vai florescer. Mesma forma que plantas de dia longo. Se eu coloco um dia longo, ela vai crescer, florescer normal. Se eu coloco ela em dia curto, ela não vai florescer. Mas se eu dou um estímulo luminoso aqui, mesmo ela estando em dia curto, ela entende que todo esse dia curto é um dia longo e ela vai florescer, tá certo? E assim nós terminamos nossa aulinha de hoje, que está lá disponível no capítulo 6, nas páginas 106 até 123. Bons estudos, fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima.